Olá, bem-vindos. Bom dia a todos. São 11 horas e 1 minuto. Né? Temos a nossa live diária, Doses de Psicologia Infantil. E enquanto, deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. Vamos lá. Pronto, deixa eu fixar aqui. Usar as telas para não sermos usados por elas. Gente, sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Entrou. Vamos ver quem tá aqui. Vão entrando as pessoas aqui. Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Leonardo, Rafaela, Kelly, Mariana, seja bem-vindo todos. Thaisa, Sueli, Maiene. Então, vocês estão me ouvindo bem e estão me vendo bem? O som e a imagem estão bons? Vocês podem, por favor, me dar um retorno? Eu agradeço. Vamos para a nossa live diária das doses de psicologia infantil. Pronto, ótimo, mãe. Muito obrigado pela devolução. Obrigado, Kelly. Bom, ótimo. Brits. Pronto, muito obrigado. Olá, Bruna, como vai? Luiz. Então, vamos lá. Gente, todos vocês sabem que eu estou com essa sequência, vamos dizer assim, essa série, né, tratando sobre doses da psicologia infantil, e em função desse curso que eu estou lançando sobre telas, que vai ser lançado agora na próxima quinta-feira, né, eu venho tratando muito a respeito desse tema, né, esse tema que é muito importante, é muito caro, tanto para os profissionais que lidam com esse problema do cotidiano, né, que nos chega nos consultórios muita demanda com relação a queixas dos pais do excesso de uso de telas por parte das crianças, e como também, obviamente, os próprios pais que precisam de um certo instrumental, uma certa referência para poder lidar com essa questão, né, o uso excessivo de telas. Então, eu decidi organizar um mini curso que estou lançando na próxima quinta-feira. Inclusive o link está aí na bio do meu perfil do Instagram. Vocês sejam convidados, sintam-se convidados para estarmos juntos no lançamento da próxima quinta-feira. Então, Rafael acabou de entrar. Como vai, Rafael? Tudo jóia? Um abraço para você. Bem, eu venho tratando, como vocês já estão acompanhando, acerca das telas, e uma coisa que me chama muito a atenção e que, obviamente, desde o início, quando eu comecei a pensar a respeito desse tema, eu tenho sempre a curiosidade de procurar os significados etimológicos das palavras que nós utilizamos no cotidiano, né? E principalmente quando nós vamos fazer um estudo a respeito do tema, isso é muito importante. E quando eu fui procurar o significado, né, a origem da palavra tela, eu me deparei com algo muito interessante e que pouca gente leva em consideração. Isso é o seguinte: a tela a palavra tela tem a mesma origem etimológica da palavra tecido, um tecido, né? E nós sabemos que as grandes representações das artes plásticas acontecem sobre o quê? Sobre telas, sobre tecidos, né? Nós temos várias plataformas de impressão de informações, sejam pictográficas ou
até mesmo a própria grafia se dá sobre superfícies diversas, né? Os egípcios se utilizavam de papiro, a posteriori o uso dos pergaminhos, né? Do couro como meio, além, obviamente, num momento até mais remoto, o uso das próprias pedras para fazer as chamadas e conhecidas figuras rupestres. Todas essas superfícies, todos esses recursos eram utilizados para fazer gravações, né? Inclusive gravações não só de letras e números, mas também de imagens, enfim. Então, o que é que acontece? Ao longo dos anos, historicamente, essas superfícies elas são substituídas. E entre essas superfícies nós encontramos o quê? Os tecidos. Os tecidos passaram a ser utilizados para esse tipo de impressão, né? De imagem e transmissão da informação, né? Nós temos, por exemplo, vamos pegar uma representação, inclusive, de cunho religioso. Né? O que é o Santo Sudário, se não uma impressão num tecido, né? A partir das feridas e das chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele tecido, né? De onde, inclusive, hoje nós temos uma representação em uma escultura, não sei se eu posso dizer escultura, né? Mas eu penso que sim, de um tamanho real, que está sendo exposto agora, dessa imagem de Cristo vinda do Santo Sudário, vinda de uma representação gráfica impressa num tecido, né? Então, o mesmo se dá ao longo, como eu coloquei, da história, em que os tecidos são utilizados para que você possa fazer desenhos sobre eles, a expressão das artes plásticas sobre tecidos. Então, nós utilizamos de telas, né? As telas são utilizadas por nós, seres humanos, já há décadas, há séculos, há milênios. Nós nos utilizamos de tecido, que nada mais é do que uma trama de fios, né, em pontos específicos, que nos dá um determinado tipo de tecido, a depender, obviamente, do tipo de linha e do ponto que nós utilizamos para fazer esse tecido, né? Eu lembro que, inclusive, por ocasião do meu processo psicanalítico, o meu psicanalista uma vez disse: os nossos encontros se darão como se nós estivéssemos tecendo, né, um conteúdo, um grande tecido de significados e compreensões acerca de sua intimidade, de sua interioridade, de sua produção psíquica. E realmente é isso que acontece mesmo. Nós estamos o tempo todo organizando esses conteúdos em pontos, em linhas, e esse tecido do processo psicoterapêutico e psicoanalítico vai acontecendo. Bem, dito isso e trazido para vocês a questão da origem etimológica da palavra telas, isso já quebra um pouco essa ideia de que a gente só pensa em tela se for essa tela digital, a tela do smartphone, a tela do computador, a tela da TV, a tela do iPad. Quer dizer, não existe somente esses tipos de telas, as telas digitais. Existem também outras telas. A questão é que quando a gente se depara com as telas digitais, a gente está num outro universo, né? Inclusive, essa tela é constituída sobretudo através de luminosidade, luz, de fótons, com cores, se ela for uma tela colorida, como é o caso, né? Com cores que irão ali ter algumas cores básicas que vão servir para a criação das diversas nuances das paletas de cores, ou também telas monocromáticas, que não são mais hoje tão utilizadas quanto eram em décadas passadas, mas também já existiram com muita força e com muita presença na vida cotidiana, as telas monocromáticas, mas também no âmbito digital, no âmbito virtual. Enfim,
Então, já quebra um pouco a ideia de que tela é somente essa tela que a gente está tendo acesso a ela agora. Não, a gente, inclusive, usa e precisa de outros tipos de tela, incluso esse tipo de tela aqui também. E qual a razão de estar quebrando logo de cara essa ideia de que só existe a tela se for no âmbito digital? Porque isso faz com que nós paremos para pensar que nós precisamos nos utilizar de telas o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está tendo contato direto ou indiretamente com essas telas. É no outdoor, é no computador, é no smartphone, é no quadro. São telas. Agora, qual é o grande problema? E este é o problema que nós encontramos, por exemplo, nas telas digitais. É que há uma inversão. E veja que eu estou falando agora para adultos. Eu não estou falando para criança. Eu não estou nem levando em consideração ainda, por enquanto, a questão da criança, né? Eu estou somente tratando da questão para o adulto. A questão é que muitas vezes nós deixamos de usar essas telas e passamos a ser usados por elas. Esse é que é o problema. Que o problema está exatamente no momento em que você começa a se submeter aos inúmeros mesmo, estímulos que essas telas trazem para nós. Estímulo de cores, de intensidade de cores, da quantidade de cenas e de imagens que são projetadas por minuto, né? E às vezes até por segundo para o nosso estímulo visual e também o nosso estímulo psíquico, mental, neurológico, etc. Então nós ficamos hipersensibilizados e hiperestimulados por essa ferramenta, e isso vai criando em nós uma sensação de dependência, de forte vinculação e também uma sensação de que o tempo todo você está ansioso e ávido pela próxima imagem, pela próxima informação, pelo próximo conteúdo. Isso faz com que o nosso nível de ansiedade vá para a estratosfera, né? Não por acaso você percebe que as pessoas estão o tempo todo com esses aparelhos nas mãos, porque nós fazemos tudo através deles. Nós nos informamos, nós nos usamos como um passatempo, nós lemos, nós nos comunicamos com as pessoas, utilizamos para o trabalho. Ou seja, essa ferramenta está nas nossas mãos e nós nos utilizamos dela o tempo inteiro. Quando é que ela passa a se utilizar de nós? Quando não é mais o nosso propósito, não é mais o nosso interesse, e de repente nós nos deparamos simplesmente envolvidos com uma timeline, envolvidos com uma informação atrás de outra. As coisas mais absurdas possíveis que você possa imaginar, né? E a questão é que nós nos damos conta disso, nós percebemos, e quando percebemos, muitos de nós fazemos o quê? Imediatamente desligamos aquilo e já passei tempo demais, então já se esgotou, tal, vou deixar de usar. Aí é onde entra a parte das crianças. O problema disso. Você acha que uma criança tem condição de fazer essa parada, de dar esse limite, de fazer essa tomada de consciência? É mais fácil fazer com que uma criança se envolva e seja usada e seja capturada por essas telas, ou que um adulto seja capturado por elas. O adulto, ele tem uma mínima condição, mesmo bombardeado sob fortes estímulos desses meios de telas digitais, de fazer uma espécie de limite. Ele dá um certo limite. Mas você acha que uma criança tem condições de fazer isso? Você acha que ela sabe fazer isso? Que ela tem recurso suficiente, recurso psíquico para fazer esse limite? Tenha a mais absoluta certeza que não. Principalmente quanto mais ela tiver ali na primeira infância, o próximo da primeira infância ainda,
maior será a dificuldade, ou eu diria até a impossibilidade de ela se desvincular, de ela se desvencilhar dessa situação. E aí o que você tem é uma criança capturada, sequestrada, aprisionada, submetida, subjugada, destruída da sua singularidade, de sua interioridade, e sendo substituída por toda sorte de estímulo que as telas estiverem colocando sobre os filhos, sobre seus filhos, sobre as crianças como um todo. E isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Porque no momento em que nós expomos as crianças a esses conteúdos, nós estamos tirando deles a possibilidade que eles possam se expressar e ser quem eles precisam ser, principalmente nesses primeiros momentos da vida em que eles estão despontando, em que as crianças estão despontando. Então, a gente percebe que quanto mais infantis nós somos, maior a possibilidade que se existe de sermos controlados e dominados por essas telas. Quando nós, profissionais da área de saúde mental, nos colocamos para os pais, né, e colocamos a nossa preocupação com o excesso de telas junto às crianças, isso não se trata de uma modinha, não se trata de um pensamento antiquado ou até mesmo anti-tecnologia. Não é isso, pessoal. Acreditem de verdade, não é. É porque isso traz um grande prejuízo às crianças. Um grande prejuízo. Essa semana, na verdade, na semana passada, né, sábado, eu fiz uma live com a doutora Alessandra Lessa e ela foi muito taxativa, foi muito categórica em reafirmar a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria e das sociedades internacionais de pediatria, que é terminantemente proibido, é absolutamente contraindicado que uma criança com menos de 2 anos tenha acesso a telas. E, inclusive, ela trouxe uma informação importante acerca, inclusive, da formação. Isso foi uma fala dela e também da doutora Paula. Ambas fizeram comigo live e estão aqui no meu perfil, trazendo a questão da ainda muito incipiente formação da estrutura do córtex pré-frontal, de que frontal e pré-frontal, que ainda não está devidamente formada, e isso traz algumas dificuldades e limitações para que a criança possa fazer, por exemplo, operações de capacidade de julgamento e colocar limite no uso daquela tela. E, consequentemente, aquela criança vai ficar sendo usada e abusada pelas telas. E mais ainda, não a tela física em si, entenda, mas os conteúdos que estão nas telas e que nos aprisionam e aprisionam ainda mais e sobretudo as crianças, porque todos esses conteúdos eles são intencionalmente, milimetricamente, cuidadosamente preparados para criar esse efeito nas crianças, o efeito de controle, de dominação. Olha, eu vou só colocar isso aqui para daqui a pouco começar a ler alguns comentários que estão chegando, e eu acho importante ir fazendo essa interação com vocês também, e estou exatamente para fazer isso, pelo menos durante esses 30 minutos que eu me proponho a estar aqui com vocês toda segunda-feira para tratar sobre psicologia infantil, em especial agora tratar sobre telas, porque eu penso que é importante estar fazendo sempre esse registro. A palavra cyber, né, de onde vem a palavra cibernético, ela tem uma origem grega e significa etimologicamente a palavra governo, certo? Então, quando a gente fala em cyberespaço, a gente fala de um espaço sob governo. E quem imprime esse governo é a dimensão, a esfera dos conteúdos digitais, que governam o quê? Governam mentes e corações, certo? A avalanche de conteúdos que são preparados e produzidos servem exclusivamente para controle
para governar as pessoas, né? Vejam que existem situações extremas, né, nos quadros que hoje inclusive é nomeado como nomofobia, que trata-se de uma dependência muito forte a telas, porque as pessoas estão ali o tempo todo dependendo e de fato presas a isso, e controladas e governadas por esse recurso. Agora, imagine isso acontecendo com crianças, e principalmente os conteúdos que são veiculados para aquelas que são um pouco mais, né, tem um pouco mais de idade, né, tá na segunda, terceira infância, mas principalmente os estímulos que prendem, né, e causam essa dependência em crianças já na primeira infância. Então, é muito necessário e urgente que nós tenhamos duas ideias muito bem claras, muito bem definidas. Nós temos as telas para o nosso uso, para o nosso cotidiano, para a realização de nossas tarefas e realização das nossas vidas, para a comunicação, porque isso é um recurso importante de comunicação, ponto. Para os adultos, é uma necessidade dos adultos, isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista que, em muitos casos, nós podemos, inclusive, estar sendo usados por essas telas. E mais ainda, quando a coisa vai para o âmbito infantil, essa situação fica até mais grave, porque as crianças de verdade estão sendo sequestradas por esses conteúdos e pelas próprias telas. E percebam, claro, todos vocês em algum momento já perceberam, já viram essa cena, que quando uma criança está com uma tela nas suas mãos, né, principalmente ela está aqui porque existem os diferentes tipos de tela. Uma coisa é você se referir à tela como uma TV, que está ali distante, que pode passar uma pessoa, pode chamar a atenção, pode interferir ali naquele momento e tal. Isso é uma coisa. Uma outra tela, e quanto menor e mais acessível ela tiver, mais grudado você vai ter, a atenção vai ser maior, então o nível de vinculação àquele objeto é maior, né? Então, quando você vê uma criança ali o tempo todo com aquele celular na mão, ela está em estado hipnótico. Se perceber, ela não se comunica com absolutamente mais nada ao seu redor e ela está hipnotizada naquele conteúdo. Isso é muito sério, isso é muito grave. E quanto mais a gente livrar as crianças desses recursos, mais nós vamos estar oferecendo a elas condições para que elas possam viver de modo mais criativo e espontâneo, né? E deixar de serem usadas por essas telas e passarem de fato a usar quando necessário. Como criança não precisa, não é necessário às crianças esse tipo de recurso, então é claro que a gente vai entender que as crianças precisam estar em outros ambientes, em outras situações que possam promover a elas, favorecer a elas, que elas realizem suas tarefas e sua vida, suas intenções e suas finalidades últimas, e não ficarem presas e não serem usadas por essas telas. Mas deixa eu dar uma olhada aqui em alguns comentários anteriores, né, que foram feitos. Eu espero que estejam aqui ainda. Foi o caso do Luiz Felipe. Olá, Luiz Felipe, se estiver por aí, receba meu abraço. Faz um tempinho que a gente se vê. As crianças estão muito mais suscetíveis, estão muito mais suscetíveis, porque o que acontece? Muitas vezes os adultos, os pais usam até um celular, um tablet como recurso para meio que... Eu estava até tratando isso essa semana com a doutora Alessandra e a doutora Paula. É como uma espécie de consolo, até brinquei, uma chupeta, um consolo, e uma forma de controlar. É interessante. É como se os pais fossem copartícipes e tivessem ali uma corresponsabilidade com essa postura, né, de dominação que as telas têm para com os filhos, no momento em que entrega aos filhos essas telas como forma de controle, de controlar os filhos, né? Controlar o quê? Que eles fiquem quietos,
que eles não chorem ou não fiquem ali chamando a atenção, ou então chamando os pais para brincarem, muitas vezes até para brincarem, e os pais estão disponíveis e indispostos a fazer isso, por diversas razões, que a gente não vai entrar agora nos pormenores, não vem ao caso. Mas quando você entrega aquele celular como forma de controlar seu filho ali, um chupeta, um cala-boca, uma coisa assim desse tipo, você está sendo responsável por essa dominação, por esse uso, por deixar que esses instrumentos, esses recursos usem seus filhos. Luizinete, muito obrigado pela pergunta, Luizinete, seja bem-vinda. Deixa eu ver, doutor, os pais não querem ter trabalho em educar os filhos e preferem as telas. Olha, além disso, Luizinete, de entregar as telas, é uma coisa também que a gente pode até tratar em um outro momento, é que há uma postura muito comum entre os pais ultimamente, que é a questão da própria terceirização, né, da educação, a terceirização dos cuidados para com os filhos. Essa terceirização acontecia quando você, por exemplo, entregava os filhos, sei lá, a uma escola tempo integral, a algo dessa natureza e tal. Mas a coisa fica mais grave quando você terceiriza isso para as telas, né? E ela continua, né? Luiz Neto continua. Eles acham um absurdo as crianças não terem acesso a telas. Pois é, inclusive tem muita gente que faz comentários do tipo, esses pais são pais retrógrados, são pais que são contrários à tecnologia. Como é que já se viu uma criança em plena era da computação, era digital, da revolução digital, impedir que os filhos tenham contato com telas? Mas não é isso. É aquilo que eu comecei no início da live. As telas são importantes. São importantes. A gente lida com telas o tempo inteiro. Mas que tela é essa? Qual é a finalidade dessa tela? O uso dessa tela? Né? Nós usamos as telas ao nosso benefício, ou a gente está se submetendo a essas telas a benefício do controle sobre nossas vidas, inclusive sobre a vida dos nossos filhos. Essa aqui é a questão. Não se trata de ser contra a tecnologia. Óbvio, só uma pessoa ignorante aqui que vai pensar de forma tão reducionista dessa natureza. E realmente, Luiz Neto, é muito triste. É muito triste mesmo essa situação. Bem, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Que a proposta é que nós façamos essa live durante esses 30 minutos, né? Das 11 horas, todas as segundas-feiras nós fazemos essa live às 11 horas. Qualquer pergunta, se vocês se interessarem mais por esse tema, como eu disse a vocês, o link na minha bio, está aí na minha bio, vocês podem se inscrever para essa aula que eu vou disponibilizar para todos, né? Em breve eu estarei lançando esse curso sobre como os pais podem se livrar, pais e filhos livres de telas, livres, né? Por isso que embora nas chamadas publicitárias eu trate sobre a ideia de sem telas, mas a ideia é que sejamos livres, não é sem telas, mas livres para usarmos na hora e para a finalidade que nós quisermos, né? E que nós precisarmos, né? Sim, certamente, Fábio Freitas, eu estou aqui exatamente para me disponibilizar aquilo que tiver ao meu alcance, poder estar ajudando vocês nessa tarefa, que é de todos nós. Nós, enquanto profissionais, enquanto pais, né, enquanto pessoas implicadas com a infância, nós temos o dever de estarmos tratando sobre esse assunto, porque ele pode ter desdobramentos até fatais, infelizmente a gente sabe disso, né? Então, fiquem à vontade para estar sempre conosco aqui nas segundas-feiras às 11 horas. Inscrevam-se para o lançamento na próxima quinta-feira desse curso, né, desse mini curso sobre pais e filhos livres de tela. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer ou informações que vocês queiram sobre o assunto, entre em contato direto comigo no direct, eu vou estar à disposição de vocês.
Tudo bem? Gente, chegou a nossa hora. Eu fico à disposição. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Muito obrigado.